Quando você vê uma água parar, é um processo natural de um ser humano criando uma barreira, né, uma barragem ou uma represa. Você não vê nada na criação parado, só vê se movendo. A Terra gira 1.675 km por hora. Você vê todo o ordenamento da existência, tudo girando. Só as pessoas que querem parar, velho. Isso me deixa intrigado. Não é sobre o cara falar, eu quero mudar de vida. Não, amigo, não é mudar de vida, é sair da inércia. A maioria das pessoas que estão assistindo, elas vão tomar um choque. Todo mundo ouve desde pequeno a palavra inércia e pensa que inércia é ficar parado. Inércia é continuar o movimento. É continuar o movimento. E isso é assustador, porque a galera acha assim, você tem que sair da inércia. Talvez você tá a 60 km por hora a vida inteira, mas é um Airbus, uma espaçonave, né, da SpaceX que pega 22 mil km por hora. Mas inércia não é você ficar parado. É o que eu chamo de parada em movimento. É quando você não cresce. Não, mas começa com uma troca de experiência. Então é uma pergunta muito simples. Você quer trocar a experiência? Você quer substituir uma experiência que você já viveu por 90 anos por uma experiência nova? Uma experiência, é possível o homem de 90 anos ter experiência nova? Porque o cérebro é um software. O cérebro é um software onde você pode ir lá e atualizar. Talvez você é uma grande máquina e essa máquina é um MacBook Air de 40 mil reais, mas está instalado um Windows 95 nele. O que é mudar a mente? É tirar o Windows, inclusive, e colocar o iOS. 5 passos para você que está ouvindo. Quiser mudar alguma coisa, conecte em novos caminhos. Em novos caminhos você vai encontrar novas pessoas. Encontrou novas pessoas, vão fluir novas ideias. Fluindo novas ideias, você vai ter novas ações e as ações vão te gerar novos resultados. Não adianta você tentar ter uma metanoia, que é uma palavra do grego que significa mudança de mente, sendo que você está tendo o mesmo comportamento, andando pelos mesmos caminhos, conectado com as mesmas pessoas, tendo as mesmas ideias, as mesmas ações. O Einstein manda um recado para você lá do túmulo. É um insano quem quer ter resultado diferente, quem quer ter uma experiência diferente, se não fizer essas coisas diferentes. Como a gente pode mudar qualquer coisa na nossa vida, e eu tô falando isso é pegar um caminho diferente um dia, usar uma roupa diferente, cortar o cabelo diferente. E tem gente que vive a vida inteira sem testar nada novo. Se você pegar seu relógio aqui, ó, tirar ele do braço aqui, colocar ele de cabeça para baixo de carro, você já vai criar uma nova trilha. Você pegar sua escova de dente, que você ficou 30 anos escovando com a mão, escovar com a outra, se você for fazer uma caminhada e andar, igual o japonês. Sua cama de lugar. Isso, cara, tem que mudar. Já mudou. Não se tem novas ideias. A ideia ela é gerada é o que eu chamo de engravidar a atmosfera. Então um monte de gente fica intrigado. Engravidar a atmosfera, isso é... mas não é ficção, porque o que é engravidar a atmosfera? Quando você carrega a atmosfera, ela te devolve água. Lá nos Emirados Árabes, você pode pesquisar, os caras estão investindo milhões para usar drones para dar choque em nuvem, para essas nuvens conseguir juntar mais partículas. Por quê? Porque é muito alta a nuvem, as nuvens são bem altas. O percurso é muito longo e é muito quente, então quando começa a cair gotinhas de água, elas evaporam no meio do percurso. E aí os caras estão dando choque em nuvem. Você fala, isso é um absurdo. Sempre a disrupção vai ser um absurdo, sempre novas ideias serão absurdos completos. E quem de fato não descobre, né, quem não é ridículo, nunca vai acionar um extraordinário, é normal. Sempre um cara igual o Steve Jobs, que chegava e falava assim, o que é o trunfo do BlackBerry? É ter todas as teclas. Aí ele fala, então eu quero que meu celular só tenha uma. E aí todo mundo ri do cara. Henry Ford fala, eu quero um motor V8 num bloco só. Os próprios engenheiros falam, não tem como. Ele fala, então vocês só vão voltar aqui quando aparecer com esse motor. E aí o cara pega o AirPod e fala, tá grande. Não, amigo, você não tá entendendo, Steve Jobs, poderoso Deus da tecnologia. Esse aqui é o menor que a gente consegue. Ele taca no aquário e começa a sair bolha. Se sair bolha, tem espaço. Então, o cara que é ridículo, essa questão da disrupção, o que é uma disrupção? É um corte abrupto. Eu via lá, por exemplo, o Big Brother e pirava, né? Na época eu pagava 500 mil, falava, nossa, eu só queria ter 500 mil na vida. Hoje, sem nenhum patrocínio, eu pago R$1 milhão num programa meu de internet. Não tem nenhum patrocinador, não fiz uma ligação pra ninguém, pedindo ajuda pra ninguém. Por quê? Porque a gente criou um sistema e esse sistema se sustenta. Então, a grande chave é, se você é uma pessoa que está afim de ter novas ideias, e tem uma coisa que a gente não tem que exaltar nunca, é a ignorância. O povo brasileiro é muito empreendedor, mas é um povo que se curva por causa de ignorância. Eu olho para você, seu óculos é amarelo. Aí eu olho para ele e falo, eu não gosto desse cara porque o óculos dele é amarelo. Eu não gosto desse cara porque ele imitou o Bolsonaro. Eu não gosto porque imitou não sei quem.
Você não tem que gostar das pessoas. Você precisa simplesmente de gostar de si mesmo e aprender com todo mundo. Aquilo que não servir hoje, guarda, que vai servir amanhã. É uma coisa muito simples. Então, a gente fala sobre crescer. Uma outra pessoa me pergunta sempre assim no direct: me dá os códigos do sucesso. Eu falo: pega aí, anota aí. Não existe sucesso. Aí a pessoa fala: mas como que não existe? Tô todo mundo lutando por isso. Não faz sentido você lutar por isso. A maioria dos caras que chegaram no auge, eles não estavam atrás de sucesso. Os caras estavam atrás de tirar o que estava dentro deles pro lado de fora. De construir conexões, de ter novas ideias, de fazer ações diferentes. Você perguntar pra esses caras, o Flávio Augusto, Geração de Valor, conhece? O Flávio é meu brother. Eu falo: cara, o que você fez? Eu estive na casa dele em Orlando. O que você fez pra estar onde você tá hoje? Você pergunta pra esses caras que atingiram uma carga de energia que é de bilhão, os caras não fizeram o que você imagina, bicho. Aí alguém fala: não, ele dormiu mais, ele dormiu mais tarde, acordou mais cedo. O padeiro também faz isso, mano. Você vai ver os comportamentos, não tá nessas pequenas coisas, tá aqui, ó, na mente dessas pessoas, na carga de energia que elas carregam, né? Por exemplo, o mandíbula deixar o cara ficar encarando a mulher dele é um negócio que depende da energia dele. Ele recepcionou isso e absorveu. Ele não tinha que absorver. Ele tinha que contra-atacar com energia, né? Nem com fala. O tolo fica falando, afirmando, murmurando. Então, essa parada, você tá falando que não destravou, mas isso é uma hora de destravar. Você tem coragem de sair do topo, velho. Sair do topo para construir sua própria imagem, seu próprio brand, a sua própria marca, sua própria empresa. Isso não tem preço. E todo mundo vai te deixar louco. Por quê? Porque é um sistema onde todo mundo precisa de pegar energia uns dos outros. E aí, quando você percebe que você é um gerador de energia própria, amigo, aí acontece isso. Assim, você que está assistindo, às vezes você está num emprego que te paga 10 mil por mês. Você vai aprender uma coisa, tá? O salário é uma ajuda de custo para você receber enquanto aprende. Quando você parar de aprender coisa nova, pode ir embora daí, sem sombra de dúvida. Porque estabilidade não existe. Vilela, você olha para a natureza não tem estabilidade. A prosperidade não é dinheiro. A prosperidade é crescer. Você olha para uma árvore, ela não precisa de dinheiro para ela crescer. Você não precisa disso. Na natureza inteira, o rio não obedece dinheiro, a árvore não obedece dinheiro, animais não obedecem dinheiro. Só quem obedece dinheiro? A pessoa que tem um cérebro. Foi doutrinada a pensar que existe estabilidade. Foi doutrinada a ter uma mesma mentalidade, a viver uma vida inteira no mesmo lugar. Por exemplo, eu sou de Goiás. Cara, eu vim para São Paulo, minha cabeça explodiu, velho. Eu tô construindo uma cidade lá na África, um trabalho humanitário. Mas você veio sozinho ou veio com a sua dupla? Veio com a minha família. Veio com a banda, né? Veio com a banda. A dupla de Goiânia. A dupla de Goiânia. A dupla de 2 violeiros. Sempre sai de 2 lá. Né? Sempre. Então, assim, a gente tá construindo uma cidade, um projeto humanitário nosso, das nossas empresas, lá na África, lá em Angola. Qual que é o lance da cidade? Cara, eu cheguei no lugar, fui viajar, não vou entrar na história, mas foi uma parada que mexeu muito com a minha alma. Fui parar num lugar que eu nem sabia o que eu ia fazer. Cheguei e vi todo mundo lá. 300 casas de lata, os caras comendo rato, passando fome. E eu penso, cara, se for olhar no natural, o que eu tenho com isso? Nada, né? Mas a minha alma se conectou naquele lugar, chama Kamizungo, lá em Luanda, em Angola. E desde então eu mesmo, né, patrocinei junto, quando eu falo eu, minha família, meus filhos, minha esposa assinando aí. O Lorenzo, o Benjamin, o Miguel e agora a Isabela que vai chegar. A gente colocou energia elétrica lá. A gente deu uma fábrica de tijolo, a gente tá fazendo todo o urbanismo do lugar, um negócio assustador. E eu pus um alvo, só sai de lá quando eu terminar a edificação da cidade. E eu falo pra vocês, quando vocês pisarem em lugares novos, vocês vão ver que não faz sentido nenhum vocês não se moverem. Sabe por quê, Vilela? Porque a natureza se move. Todas as coisas se movem. Você nunca vai ver alguém estocar vento. Quando você vê uma água parar, é um processo natural de um ser humano criando uma barreira, né, uma barragem ou uma represa. Você não vê nada na criação parado, só vê se movendo. A Terra gira 1.675 km por hora. Você vê todo o ordenamento da existência, tudo girando. Só as pessoas que querem parar, velho. Isso me deixa intrigado. Não é sobre o cara falar, eu quero mudar de vida. Não, amigo, não é mudar de vida, é sair da inércia. A maioria das pessoas que estão assistindo, elas vão tomar um choque. Todo mundo ouve desde pequeno a palavra inércia e pensa que inércia é ficar parado. Inércia é continuar o movimento. É continuar o movimento. E isso é assustador, porque a galera acha assim, você tem que sair da inércia. Talvez você tá a 60 km por hora a vida inteira, mas é um Airbus, uma espaçonave, né, da SpaceX pega 22 mil km por hora. Mas inércia não é você ficar parado. É o que eu chamo de parada em movimento, é quando você não cresce. Então uma parada, ou Vilela, que chama reserva mental.
Quando a pessoa entra numa reserva mental, ela olha, por exemplo, a minha barba e fala, ele parece com bolos. Não, mas o que é reserva mental? Reserva mental é o seguinte, eu sou uma mulher. Pensa numa mulher que namorou um cara canalha que arrasou ela. Aí ela já fala, homem não presta. Todo homem é canalha. Agora pensa, aqui namorou com 2 que não presta. Aí o 2 reforça o seguinte, bebê é canalha, idoso é canalha, todo homem é canalha, porque ela criou uma reserva na figura masculina. Você tem um pai dentro de casa, você tem um problema com ele, você vai ter problemas com essa figura paterna para sempre. Inclusive com o criador, quando você tem problema com o seu próprio pai. E aí o cérebro é o seguinte, por que ele bloqueia, por que ele trava? Ele trava, é uma prova de amor com qualquer pessoa, pra você não passar mais por isso. Vou doar metade pra instituição. Todo cara pobre, pobreza significa improdutividade, tá? Pra ficar claro aí. Todo cara que não entende de recurso financeiro, nem de renda passiva, a primeira coisa que ele quer fazer é doar metade do recurso que ele já ganhou. Não faça isso. O que é a primeira coisa que você faz com esse dinheiro? Interna esse dinheiro e interna você pra você só pegar a renda dele por 6 meses. A loteria americana tem isso. No Brasil, 99% das pessoas que ganharam na loteria não tem mais o dinheiro. Por quê? Vou ajudar meus parentes, vou ajudar não sei o quê. Só não entende que o dinheiro é um campo de energia. Que energia que é essa? É uma energia de troca. Então, quando você põe a mão em R$1 milhão, primeiro você vai ter que abater o imposto, tá? Primeira coisa que você faz é entender sobre o dinheiro. E para entender sobre dinheiro, você tem que entender sobre riqueza primeiro. Riqueza e finanças não tem nada a ver. Não tem nenhum tipo de ligação. Eu falo pra todo mundo e todo mundo fica assim, vou soltar um agora que a galera vai ficar com raiva. Pra sempre ouvir. Como assim? É isso aí. É o seguinte, o que você faz com isso? Quem é cara que aprende a mexer com dinheiro estudando finanças, ele faz controle financeiro e aciona a escassez. O cara que entende de princípios, ele vai aprender o que é mordomia. Você sabe o que é mordomia, Vilela? Mordomia? É a primeira coisa que vem na cabeça, é massa demais. Mordomia. Isso aí chama drive mental, o que você tá buscando agora, ó. Mordomia pra mim é você ter coisas desnecessárias e caras. Nossa, que terrível, não tem nada a ver. Não. O que é? Mordomia, você vai lembrar do Batman e do Alfred. É claro. O Alfred é o cara que administra os bens. Se eu for parar pra pensar, não tem ninguém que é dono de nada na Terra. A gente passa aqui, né? Chega zerado e vaza zerado. Não consegue levar nada. Ninguém provou ainda que leva. Você não consegue carregar nada. Certo. Então a riqueza fica na terra, certo? Como ela fica na terra, você é um mordomo dela. Quando tem crise, nos últimos 30 anos... Você serve essa riqueza, é isso? Como é que é? Você serve a riqueza? Serve não, você usa ela para ela te servir. Se for pegar... Não, mas você falou que você é mordomo dela? Não, o seguinte, a riqueza é uma energia. Certo. Quando você é mordomo não da riqueza, mas de quem criou a riqueza. Quem criou a riqueza? O homem? Não, ué. Não, como Antes assim? do homem existir, já existia a riqueza. Não, mas você tá falando de dinheiro? Não, de novo, isso é a maior confusão do mundo. Não, mas riqueza não é dinheiro. O que é? Quando que foi criado o dinheiro? Ah, sei lá. Então, mas foi depois que criaram as árvores, não foi? Foi depois que criou o rio? Então, isso aí não é riqueza, velho. Isso é energia de troca. Você vai na Venezuela hoje, tem dinheiro lá funcionando? Não tem, velho. Acabou, desvalorizou o dinheiro. Tinha uma só commodity. Mas o que você tá chamando de riqueza? Então? O que é natural, a única coisa que é. Dinheiro não é riqueza. É uma referência que alguém faz de forma artificial para mostrar uma geração de valor para você trocar por bens naturais. Não, eu sei, mas eu tô querendo entender o lance do mordomo lá. O mordomo é o seguinte, você é mordomo de alguém. Quem criou a riqueza? Cara, eu acredito em Deus. Então, pô, você é mordomo de quem? É que eu não sabia que a gente ia pra um papo metafísico. Eu tô pensando que é só... Não precisa, é mais natural, não é metafísica ainda. Fica tranquilo que é que chama inteligência limitada. Exatamente. Exatamente. Não, cara, não vai pra metafísica não, é natural. Eu não falei nada, quem falou foi você, eu te fiz uma pergunta. Você falou, eu acredito em Deus, foi Deus que criou. Então você é mordomo de quem? Você é mordomo do que ele criou ou de alguém que é mais semelhança dele? Foi ele que inventou isso, não foi eu. Então é o seguinte, o que é ser mordomo? É entender que no tempo, no vapor de 1.051.200 horas que você tem de máximo de vida, e prova se alguém quiser a prova, você vai usar esse vapor para administrar essa riqueza. Quando tem crise, a única coisa que eu sei no meu coração sobre crise na crise o dinheiro vai mudar de mão. O dinheiro é porque essa geração se curva para isso. Tem 3 níveis. Tem os senhores do dinheiro, tem o dinheiro e os escravos do dinheiro. Quem luta por estabilidade é escravo de dinheiro. Quem entende tudo de finanças, e os caras que mais entendem de finanças não são ricos. Eles são os caras que mais dão a vida, trocam o tempo deles por dinheiro. Quem são esses caras? Os caras que querem o quê? Só dinheiro. O cara que ganha 10 mil, 20 mil, 50 mil, aí chega em casa, o filho não pode sentar no colo. Por quê? Porque o filho de 3 anos não ganha dinheiro e não pode comprar o tempo dele. Por quê? Porque aprendeu com drives mentais. Qual que é o drive? Tempo é dinheiro. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Por que eu tô falando isso, cara? E o terceiro? Faltou o terceiro.
Qual o terceiro? Os senhores lá. O senhor do dinheiro é quem governa a riqueza, quem é mordomo. Mas é o Não é mordomo da riqueza, é mordomo de quem criou a riqueza. E quem são esses caras? Dá exemplos. Assim. Eu, por exemplo. E mais cara de banco? Político, Depende, não? Depende, cara. Se um cara de banco é endinheirado, não significa que ele é rico. Essa que é a... Quando você destrava isso, velho, parece uma besteira. Mas o cara ter dinheiro... Mas destrava pra mim, cara, não tô entendendo. eu tô perdidaço aqui. Quem são esses senhores aí? Me fala quem quer ser o senhor do dinheiro. Eu quero ser o senhor do dinheiro. Qualquer Senhor pessoa, dos Anéis. Qualquer pessoa que não se curva pra isso. Mas que sabe o quê? Quem é mais importante que isso? Por exemplo, eu tinha uma pessoa que me perseguia na Brasil Telecom e ela falava assim, o Pablo se acha maior que uma companhia de 200 mil funcionários. E eu falei, uau. Ela me deu um código. Eu sou maior que essa empresa. A gente foi doutrinado, Vilela, para achar que a gente é menor que as igrejas que a gente frequenta, que é menor que os partidos políticos que a gente vota, que é menor que tudo. Na verdade, nós somos o maior de todos os seres que já foi criado. Quem é esses senhores do dinheiro e senhor de tudo que há debaixo dos céus? Quem conhece a sua plena identidade e clarificou seu propósito. Não é quem fez um teste vocacional para fazer faculdade de engenharia porque ia ter Copa em 2014, não. Não é quem fez um teste de... o que é que você vai fazer faculdade porque aumentou a demanda? Porque, na verdade, você também nem é sua faculdade, velho. As pessoas, quando vão entrevistar, perguntam assim, quem é você? Aí a pessoa fala assim, eu sou médico. Que você é um médico cacete. Você está médico. Nessa geração é a primeira da história, onde pessoas estão deixando a medicina para seguir outras coisas, velho. O cara foi lá, formou, é médico. Não só medicina, não, advogado. Mas é óbvio, a geração que está tendo uma crise de identidade gigantesca. Quem são essas pessoas? A pessoa que não se curva para a medicina. É óbvio, né? A gente precisa da medicina e tal. Só que ninguém é menor que a medicina. Nós não somos menores que os nossos diplomas.